Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, nesta breve meditação desta noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, versículos de 8 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu diziam, os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Glórias a Deus, amados. A mensagem desta breve reflexão, o título é Jesus, a única razão do Natal. Não por coincidência, mas para aproveitarmos a mensagem desta linda cantata. Nesta noite, nos reunimos para celebrar o Natal. Sim, de fato, é véspera de 24 para 25, e no dia 25, mas nós, enquanto congregação, povo de Deus, nos reunimos para celebrar o Natal. Vivemos em um tempo, como já foi dito, cercado de luzes, símbolos e outros pontos que tentam distorcer a verdade de Deus. Isso não quer dizer que nós, como já falamos, não devemos presentear e ser presenteado. Mas muitas vezes o mundo tenta calar a voz daquele que é mais importante, que é Cristo Jesus. E obviamente, ninguém pode calar a voz do nosso Deus. E nós somos instrumentos fiéis para esta mensagem. Nada disso é em si mesmo então errado, meus irmãos e minhas irmãs, mas o grande perigo do nosso tempo é celebrar o Natal sem Cristo, e é por isso que a igreja, como eu mencionei, existe. Para que nós possamos proclamar para aqueles que estão lá fora que sim, o Natal existe, mas é por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso somos chamados então a voltar às Escrituras e ouvir novamente a mensagem do céu declarada na primeira noite de Natal, que nós lemos em Lucas 2, 8 a 20. Amados, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, quando nós falamos da mensagem de Natal, está no versículo 8, se os irmãos puderem acompanhar, que é: havia naquela região, ou naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O que eu quero dizer aqui, meu irmão e minha irmã, neste primeiro versículo, é que o reino de Deus, as boas novas, a transformação que Cristo Jesus faz em mim e em você, não está nos palácios ou nos grandes e bonitos lugares. A primeira mensagem de Natal, ou a mensagem de Natal na primeira noite, ela foi dada a pastores que guardavam os seus rebanhos na vigília da noite. Aqui, meu irmão e minha irmã, o meu e o teu Deus,
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Deus dos detalhes, mas também da simplicidade. E é esta simplicidade que eu e você devemos externar para aqueles que estão à volta. Assim como os fariseus faziam no passado. Infelizmente, muitas igrejas acabam com as suas muitas doutrinas, e não que isso não seja importante, mas afastando mais o povo de Deus da presença do Senhor, do que de fato colocando frente a frente com Cristo Jesus, como eu e você, para a honra e glória do Pai, fomos colocados uma vez frente a frente com Cristo Jesus e optamos em segui-lo. Amém? No versículo de número 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Aqui, meu irmão e minha irmã, no versículo 9, é o céu encontrando a terra do ponto de vista que o meu e o teu Deus é Senhor sobre todas as coisas. A soberania de Deus não é apenas uma doutrina num papel. Ele é o Deus da história, de Gênesis a Apocalipse, da minha vida e da sua vida. Nada acontece se Deus assim não permitir. Se nós olharmos para alguns tempos atrás, o povo ficou cerca de mais de 400 anos sem ouvir a palavra de Deus. Ou seja, desde a última profecia até a vinda do Messias, pouco mais de 400 anos de silêncio. Os irmãos e irmãs conseguem imaginar o nosso Deus 40 segundos de silêncio conosco? 4 minutos? 40 minutos? De certo que não. Mas, como estava em Isaías, como está escrito em Isaías 9:2, o povo que estava em trevas viu grande luz. Assim a luz do Senhor, pouco mais de 400 anos depois, estava se apresentando aos homens. E então os pastores atônitos viram a glória do Senhor que brilhou ao redor deles. E quando nós estamos face a face com o nosso Deus, de certo que acontece igual aconteceu com os pastores, e ficaram tomados de grande temor. O temor aqui dos pastores, meus irmãos e irmãs, é a reverência que eu e você devemos ter para com o nosso Deus, para com Cristo Jesus e o seu Santo Espírito. Se hoje estamos aqui, se hoje temos vida e vida em abundância, é porque Ele desceu, se fez carne e servo sofredor, subiu ao madeiro, verteu o seu sangue e ao terceiro dia ressuscitou. Se existe um final, a ressurreição, sem dúvida nenhuma na história, tem e há o começo, que é o nascimento de Cristo Jesus. Versículo 10, então, meu irmão e minha irmã, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E essa é uma das maravilhas do Evangelho, meu irmão e minha irmã. As boas novas não são para o Rafael, para o João Marcos ou para cada um de nós, mas como está escrito, trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Essa é a mensagem que eu e você devemos proclamar mundo afora. O Redentor nasceu, o Redentor viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E esta boa nova é de grande alegria e é para todos. Como foi cantado aqui, para todos aqueles que creem no nome de Jesus. E aí o ponto de inflexão, talvez para alguns nessa noite, não para todos, estamos e cremos neste Senhor e Salvador Jesus Cristo, no menino da manjedoura, que quando adulto verteu o seu sangue e ressuscitou, trazendo vida e vida em abundância para nós. E então os anjos, no versículo 11, continuam contando aos pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Há aqui, meu irmão e minha irmã, o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. Porque quando nós olhamos e examinamos o Antigo Testamento, já havia nos textos de Isaías e Jeremias
totais indicações de que Cristo viria para a honra e glória do nosso Deus. Isto vos servirá de sinal, versículo 12 segue falando os anjos: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Nos versículos 11 e 12, meu irmão e minha irmã, nós podemos entender que Deus não só em Cristo Jesus cumpre esta promessa, mas também nos traz um alerta que, no versículo 12, Cristo estava envolto em faixas e deitado em manjedoura. O ponto aqui, meu irmão e minha irmã, é: qual o lugar que nós estamos colocando Cristo Jesus na minha e na tua vida? Ele é prioridade? Fazemos tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus? Vivemos sob a palavra, caminhando de oração em oração? Ou, como aconteceu ao bater nas hospedarias, foi liberado apenas um lugar onde os animais ficavam? Mas nada disso impediu a grandiosidade do ato de Deus e da intervenção dele na vida do ser humano e na terra. No versículo 13 vai dizer: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. As boas novas, a restauração, a novidade de vida, meu irmão e minha irmã, que Cristo Jesus nos traz, nos faz glorificar a Deus nas maiores alturas. Os irmãos e irmãs se lembram quando fomos tocados por Cristo Jesus? Quando houve a conversão, a transformação, quando nós pudemos olhar para dentro de nós mesmos, por Cristo Jesus e o seu Santo Espírito, ver o que não fazíamos bem e corretamente, e passarmos a andar nos caminhos do Senhor? As boas novas fazem com que nós glorifiquemos a Deus, que tenhamos paz entre os homens a quem Deus quer bem. Temos vivido desta forma, sob este milagre chamado Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas? Vivemos glorificando ao nosso Deus, tendo paz com aqueles que estão à nossa volta? Ou ainda estamos tateando em outros pontos e caminhos? Mas o texto ainda continua no versículo 15, meu irmão e minha irmã: e ausentando-se deles, os anjos para o céu diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Amados, este versículo nos impele à ação. Quando nós somos tocados por Deus e transformados por Cristo Jesus e o seu Santo Espírito, nós precisamos correr para falar para aqueles que estão à nossa volta. No caso aqui, os pastores foram confirmar o que os anjos já estavam falando e olharam ali a sua veracidade. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor deu a conhecer. Então foram depressa. Fazendo um paralelo rápido, me lembro da mensagem do reverendo Jaime no domingo passado, quando ele fala, já em um outro momento da história, os dois a caminhos de Emaús, quando andando com Cristo Jesus, tem apenas os seus olhos espirituais abertos, quando Cristo parte o pão. E assim como os pastores correram para encontrar Jesus neste momento, os dois discípulos a caminho de Emaús correram para voltar para Jerusalém, porque ainda havia obra para ser feita. Lembramos do Natal, lembramos do que Cristo fez por mim e por você. Mas temos que ter a certeza que não termina aqui. Há ainda uma jornada que eu e você, na presença do nosso Deus, devemos seguir e fazer e realizar
para a honra e glória dele. Amém? Foram então apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Temos feito, como os pastores, divulgado àqueles que estão à nossa volta, dentro dos nossos lares, porque infelizmente ou felizmente, ainda há muitos dentro dos nossos lares que não conhecem a Cristo Jesus, que não conhecem a este Salvador que estamos cantando e propagando. Há aqueles que estão à nossa volta no trabalho, na escola, que não conhecem este Senhor e Salvador. Que nós possamos ter a mesma disposição e vigor que os pastores. Ao encontrar Maria e José, contando o que havia dito, que nós possamos ir ao encontro daqueles e daquelas que precisam ouvir do nosso Deus. Maria, porém, versículo 19, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E por fim, meu irmão e minha irmã, versículo de número 20, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que nesta noite, que a nossa vida daqui em diante, como sempre foi, desde quando encontramos e fomos na verdade encontrados por Cristo Jesus, possamos anunciar, glorificar, passar para aqueles que estão à nossa volta a diferença e o fator que Cristo Jesus é a única razão e o único sentido do Natal. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.